Olá, amigos do canal Paz e Bem. Nós estamos aqui em mais uma edição do projeto Ciência na Religião, que é um projeto da Universidade Federal de Goiás com o canal Paz e Bem. E hoje nós vamos tratar da história das religiões, mas não a história recente, estamos falando da pré-história da religião. E essa pré-história, ela é muito interessante porque ela vai se datar aí antes da invenção da escrita. Então já dá para perceber que não é algo assim tão fácil de ser remontado, de ser contado, porque os cientistas eles dependem muito, né, das evidências, eles dependem muito dos registros para poder construir essa história. Mas enfim, sabemos que a religião ela nem sempre foi como a conhecemos agora. Ela nem sempre foi tão abstrata em seus conceitos, ela nem sempre foi tão intelectualizada como temos agora, né? Inclusive pessoas eruditas, fazendo mestrado e doutorado em teologia, enfim, esses códigos, essas doutrinas que são tão elaborados hoje, com certeza isso não existia antes da invenção da escrita. Então, a pré-história vai ser esse momento antes da invenção da escrita. E essa escrita, né, ela que é responsável hoje pelo registro das ideias religiosas, ela era substituída, vamos dizer assim, por ideogramas ou por artefatos ou por ruínas de templos que existiam. Era a forma como os cientistas conseguem levantar todo esse material, essa descrição de como eram as religiões no passado. Então você tem essas evidências arqueológicas, você tem as histórias orais que passaram de geração para geração, esses artefatos antiquíssimos encontrados em escavações, e é isso que vai fornecer essas inferências que hoje nós temos em relação a essa pré-história das religiões. É importante a gente lembrar que essa pré-história ela é datada assim, de milhares de anos atrás. Só para a gente ter como comparar a escrita no Egito, por exemplo, ela surge há 3.500 anos. Então, é muito antes disso que nós vamos ter elementos sendo aí catalogados pelos arqueólogos especialmente e depois interpretados pelos antropólogos, né, e cientistas da área da religião. Nós temos um estudo muito interessante de professores lá da Universidade Federal da Paraíba e eles afirmam o seguinte, que essa relação com o sobrenatural, ela data, né, de milhares de anos atrás, mas ela é possível ser afirmada que já havia esse tipo de percepção do sobrenatural ou percepção do divino a partir dos estudos feitos com túmulos. É bem verdade que na época dos Neandertais, do homem ali pré-histórico, havia de fato túmulos, né? Você cobria o corpo morto ali, mas não necessariamente você encontrava elementos que demonstrassem algum tipo de ritual em relação àquele enterro, em relação àquele túmulo. Aquele túmulo, inclusive, sendo considerado sagrado, né, sendo bem construído, encontrando com os corpos algumas oferendas. Então, essa situação, essa descoberta ali no Paleolítico Superior, elas que vão, assim, de certa maneira, sinalizar que já havia uma relação com o sobrenatural ali a partir dos túmulos encontrados, né, pelos arqueólogos. E aí, gente, nós vamos ter, né, o início dessa crença em seres não físicos.
essas crenças que vão a iniciar uma relação do ser humano com algo que o transcende, né? Sendo considerado esse algo a mais como divino, como sagrado. E um elemento muito interessante nesta pré-história é a construção dos mitos. Os mitos são narrativas que nós encontramos, especialmente vindo da história oral, que posteriormente foi registrado pela escrita, assim que a escrita foi inventada. E essas narrativas, elas davam conta aí da origem dos deuses, da origem dos seres humanos, explicações para o mundo natural, os fenômenos naturais. Como não havia, evidentemente, a oferta de conhecimento científico na época, então você procurava por outros meios explicar aquilo que lhe acontecia e que você não tinha nenhum tipo de conhecimento maior, né, para poder descrever ou explicar determinada situação que acontecia ali dentro das comunidades, né, dentro dos grupos sociais. Então, era uma forma de dar sentido ao mundo. Então, quer dizer, se eu não entendo muito, eu posso criar, às vezes, uma história, né, uma narrativa, para dizer como é que esse mundo foi criado, de que forma que, né, esses seres que transcendem a vivência física, eles agem nesse mundo. Enfim, esses mitos, a gente pode até citar alguns interessantes aqui, só para a gente compreender como é que isso acontece. Por exemplo, a gente tem uma constelação. Essa constelação celestial significaria, por exemplo, que crianças que fugiram para uma floresta, estavam famintas, morreram nessa floresta, e aí uma deusa as levou para o céu e elas se tornaram estrelas. Então, é um mito explicando como surgem as constelações. Um outro mito muito conhecido é o mito de Édipo. Édipo, ele foi castigado porque ele havia, né, provocado um incesto, e aí a gente tem, né, uma punição desse personagem Édipo, justamente para que a sociedade, aquele grupo social, impedisse o incesto. Temos também uma fábula africana muito interessante de uma menina, né, que eles chamam da raça primordial, da raça primeira, que ela coloca as mãos dentro de um pote de cinzas de madeira e aí ela joga essas cinzas para o alto e aí se forma a Via Láctea. Então são às vezes descrições até poéticas, né, outras mais para intimidar as pessoas, mas elas têm esse caráter simbólico, esse caráter imagético, aí cumprindo determinados objetivos dentro de uma sociedade. E os mitos, gente, eles geralmente são associados a determinados ritos, até para fortalecer o mito e sempre relembrar esse mito. Nós temos um registro da deusa Diana, por exemplo, que os romanos, isso não é originário dos romanos, mas veio de uma história, né, anterior, e eles, por exemplo, faziam a festa para Diana, a festa para a deusa Diana. A Diana era a deusa da caça, ela também se atribuía a ela a proteção durante o parto para as mulheres, e aí havia uma celebração em que as meninas, as mulheres de determinada aldeia saíam conduzindo tochas e velas, coroas de flores também, homenageando essa grande deusa. Então esse é o rito para celebrar, para fortalecer essa ideia, né, da existência da deusa que protege os animais, que permite ao homem se beneficiar de uma caça bem sucedida. Um outro elemento que temos também dentro da pré-história e das religiões são os sacrifícios. Hoje em dia, às vezes, parece muito estranho por causa da nossa cultura atual, mas os sacrifícios, eles tinham uma certa finalidade ali dentro de um grupo social, que era uma forma de você garantir uma certa reciprocidade.
Por exemplo, se ofertava comida, se ofertava animais, se sacrificavam, né, animais e até seres humanos. Sabemos de algumas culturas também em que há o sacrifício de seres humanos. Isso era o quê? Era uma tentativa daquilo que você tinha de mais valioso ofertar e agradar as divindades. Então era uma espécie de renúncia que você fazia, um bem muito querido seu, né, ou um ser muito querido seu, ele era ofertado ali para os deuses, para as divindades, para impedir, por exemplo, que uma seca viesse, né, que é para você se livrar de uma doença, ou para você ganhar uma guerra, ou aplacar uma fúria da natureza, que, né, poderia ser uma tempestade, uma outra catástrofe qualquer, um tsunami, ou um vulcão, um terremoto. Então, essa era um fluxo de reciprocidade, vamos dizer assim. Eu oferto e tenho assim a ideia, né, ou se pretende que há uma garantia de que os deuses vão reconhecer essa minha renúncia e aí me proteger o meu povo, né, proteger a minha aldeia, o meu grupo ali. Um mito para ele, aliás, o rito, né, em torno também desse sacrifício, constituía assim uma forma de você também dos grandes líderes espirituais ali naquele momento, eles se estabelecerem enquanto poderosos do grupo. Afinal de contas, eles é que poderiam ter contato com essas divindades, eles é que estabeleciam a forma de rito, a forma de sacrifício que seria feita ali. Então, há uma relação muito intrínseca também entre rito, sacrifício e uma relação de poder existente dentro de um grupo social, porque não era qualquer um que poderia participar desse rito de sacrifício, não era qualquer um que poderia estabelecer qual seria esse rito. Então, essa distinção social também favorecia, né, uma determinada hierarquia de poder e determinadas pessoas, né, eram ilustres o suficiente ou poderosas o suficiente para poder estar ali participando desse ritual de sacrifício. Mas se a gente for pensar, esse sacrifício hoje ele foi atualizado. Em algumas religiões, por exemplo, recomenda-se deixar de comer carne na Semana Santa. Isso é uma forma de você sacrificar, de você renunciar a algo que você gosta, que é bom para o seu paladar, mas vamos dizer assim, numa deferência que você tem a Jesus Cristo, né? Você deixa de fazer aquilo naqueles dias. Ou mesmo, às vezes, as pessoas, né, por reconhecimento a uma graça recebida, anda a pé vários quilômetros, sobe uma escadaria de joelhos, né? No passado era muito comum também o cilício, pessoas que se autoflagelavam. Nessa tentativa, né, de manter uma negociação com essas divindades, de agradecer essas divindades, e no caso atual, né, Jesus ou qualquer outro filósofo, né, ou pessoa fundadora de uma determinada religião, uma certa homenagem, né, que se faz a esses líderes, a essas pessoas que são fundantes das religiões. O fato é que nós não deixamos de ter os ritos e não deixamos de ter os sacrifícios, né? Só que eles são, à medida que a gente vai se desenvolvendo dentro da nossa própria história, a gente vai buscando outras formas de estabelecer essa relação com as divindades, com os deuses, ou com os nossos protetores espirituais, ou qual o termo que usemos, né, para nos dirigir a esse sagrado, a essa divindade. E uma coisa muito interessante é que muitos cientistas da religião dizem que nessa pré-história da religião não havia uma associação com códigos éticos. Essas práticas, às vezes até comuns para o cotidiano das pessoas, por exemplo, na Grécia, não se distinguia muito o cotidiano, né, da relação com o sagrado, com os deuses,
né, os diferentes deuses gregos ali. Então as pessoas falavam nisso no seu cotidiano. Isso nem precisava ter um momento específico, um momento de oração para ter essa relação com o divino. E aí a gente vai ter uma relação que não necessariamente é muito ética, no sentido de que, olha, você constrói um código e esse código diz coisas que você pode fazer ou não pode fazer do ponto de vista de uma alteridade, do ponto de vista de se conseguir determinada virtude. A questão da ética associada a uma ideia religiosa, ela vai acontecer muito tempo depois, tá? Não existia isso ainda construído ali na pré-história das religiões. Pelo menos há um consenso um pouco em relação a isso dentro da ciência da religião. Quando é que vão nascer, então, propriamente dita as religiões? A gente fala em pré-história porque é antes da escrita, né? Então, após a escrita, a gente tem um registro ali de talvez a religião mais antiga estruturada seja o hinduísmo. O hinduísmo são basicamente 4.000 anos aí de história. Então, também já é antiga. A própria estrutura da religião, como a conhecemos hoje, ela também já é bastante antiga. E esse desenvolvimento é o quê? São crenças mais complexas. Aí a gente vai ter realmente, já que a gente tem, por exemplo, a escrita, a gente vai ter elaborações filosóficas, né, sobre determinados princípios religiosos. Nós vamos ter uma organização social bem mais hierarquizada, instituições religiosas que já fazem escolas, seminários para preparar futuros líderes religiosos. Já vamos ter cargos estabelecidos dentro dessas instituições religiosas e vamos ter os livros, né, que são talvez os mais importantes e os que vão, inclusive, passando, né, esse conhecimento de geração a geração para a posterioridade. E aí, né, os livros, né, eles vão tomar um impulso muito grande depois com a invenção da imprensa, porque eles vão poder ser multiplicados. Um conhecimento que era muito específico, né, de líderes religiosos, com a invenção da imprensa, né? A Bíblia é um dos primeiros livros a serem impressos ali na Europa por volta de 1450, e aí esse conhecimento religioso vai ser, né, bastante difundido e as pessoas, né, vão poder ter acesso a esse conhecimento sem depender daquele líder mais, o ancião, né, porque o ancião é que tinha toda a história do seu grupo, então ele era o mais poderoso. Com a invenção da escrita, esse conhecimento que era muito ligado e pertencia com uma certa exclusividade ali entre as pessoas mais idosas, né, de uma comunidade. Então, essa vulgarização, essa popularização do conhecimento religioso, ela vai se dar em razão disso, né? Das traduções que vão haver e também desse impulso pela imprensa. Enfim, é uma história interessante, né? Depois a gente pode, em determinados pontos, falar de uma religião ou outra, né? Tentar reconstruir essa história. Mas o legal é percebermos, né, que, primeiro, o conhecimento religioso, ele é um conhecimento ancestral. Essa vivência religiosa, ela parece ter sempre existido. É possível a gente perceber isso pelos vestígios arqueológicos. Sabemos também que a origem dos mitos e dos ritos e dos sacrifícios, eles têm essa origem também muito antiga e eles permanecem de alguma maneira, só que reatualizados, né, de uma forma talvez mais moderna, mais contemporânea, mas fazendo parte ainda, né, dessa construção da nossa subjetividade em relação a isso que não conhecemos, a isso que atribuímos como divino, como sagrado. Enfim, era isso. Muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.